Guten Abend, wie geht es Ihnen? Meu nome é Walter Wolf, você já me conhece aqui do YouTube. Tem um canal aqui no YouTube que se chama Walter Wolf, Deutsch, Portugueses, Fiabino, para ensinar alemão para você. Eu sou engenheiro eletricista de formação, mas o que eu gosto mesmo é estudar e ensinar alemão. Por isso eu criei esse canal, Walter Wolf, Deutsch, Portugueses, Fiabino. Se você ainda não está inscrito no canal, clique ali no se inscrever. Clique no sininho para receber minhas novas notificações, meus novos vídeos. E se você gostar do vídeo, clique lá no gostei. Este é o meu 65º vídeo neste canal. Os últimos vídeos eu me dediquei a explicar para vocês regras de fonética em alemão, ou seja, regras para pronunciar as palavras, os fonemas, os sons corretamente. Essa é uma parte da fonética, a pronúncia dos sons, que nós chamamos de ortoépia. É assim que nós chamamos em português, né? Ortoépia, a correta pronúncia das palavras, a correta pronunciação das palavras. Mas existe uma outra parte da fonética que se chama prosódia. O que é a prosódia? A prosódia é a correta acentuação tônica das palavras. Nós sabemos que nas línguas indo-europeias, nas línguas ocidentais, isto não é assim nas línguas orientais, mas nas línguas ocidentais, nós temos sílabas tônicas e sílabas átonas, a sílaba forte da palavra. Bom, como nós vamos descobrir quais as regras para identificar a sílaba tônica em alemão? Esse é o objetivo desse meu vídeo. Eu vou iniciar hoje explicando algumas regras, algumas tendências de sílaba tônica em alemão. Todos nós aprendemos lá no nosso curso fundamental da escola as regras de como se faz a sílaba tônica, como se identifica a sílaba tônica em português. Nós temos lá em português, é muito claro, as regras, né? Nós aprendemos isso. Nós temos acentos tônicos, né? O acento agudo, o acento circunflexo, o tio, até há pouco tempo o trema, são acentos que nos ajudam a identificar a sílaba tônica. As regras em português são claras, a presença ou a ausência desses acentos definem a sílaba tônica em português. Em francês, nós temos acentos, temos o acento circunflexo, o acento agudo e o trema, mas ele não serve para identificar sílaba tônica, ele apenas serve para questões fonéticas. Em inglês, nós não temos acentos. Em alemão, nós não temos acentos. Como é que nós vamos identificar, então, a sílaba tônica? É isso que nós vamos iniciar o estudo hoje. Como identificar a sílaba tônica em alemão? E existem regras muito claras. Regras e algumas tendências. Então, vamos iniciar hoje. Vou postar mais alguns vídeos, dando sequência a esse assunto, sobre como identificar sílaba tônica, a sílaba forte em alemão. Quando nós falamos em sílaba tônica, nós sempre temos em mente o seguinte: essa sílaba tônica ela está vinculada a uma vogal, ok? Sempre tem que ter uma vogal envolvida, a sílaba tônica está na vogal. E em alemão nós vamos falar aqui especificamente da vogal E. A vogal E, não só em alemão como nas outras línguas, ela pode ser átona ou tônica. O que é um E tônico? É um E que está numa sílaba que é tônica. Por exemplo, quando eu digo a palavra sede, está aí, sede. Aonde está a sílaba tônica? C. Bom, nós temos mais um E lá no final. Aquele E, ele não é forte, ele é fraco, então é um E átono. Então o primeiro E é um E tônico e o segundo E é um E átono. Em alemão é a mesma coisa, nós temos E's tônicos que estão na sílaba tônica e E átono que estão nas sílabas átonas. Bom, e aí vem uma regra, e isto é regra em alemão. O E, no final de palavra, ele é sempre átono. Não somente o E, mas o E seguido de N, que forma a maioria dos verbos, né? A maioria dos verbos
terminam em EN. Então, o E, ou o E seguido de N, ou o E seguido de L, ou o E seguido de R, ou o E seguido de RN. Esses E's no final sempre são átonos. Quer dizer, claramente, a sílaba tônica não estará lá, então ela tem que estar em outro lugar. Veja a palavra que eu coloco ali agora, frag, frag. Onde está a sílaba tônica? No fra. Por quê? Porque o E, ele tem que ser átono, ele não pode ser tônico. Então, por exclusão, vai para o fra, frag. Regra, isto é regra. Regra de sílaba tônica. E átono, o schwach, que nós falamos em alemão, no final de palavra, seguido de L, R, N, RN, ele é átono e a sílaba tônica tem que estar em outro local. Perceba como é fácil identificar quando as palavras são bissílabas, somente bissílabas. Olhem os verbos. Coloco ali fahren, lesen, fragen, nehmen, führen. Percebam, todo o E lá no final, seguido de N, ele não pode ser tônico, ele não pode ser forte. A sílaba tônica, então, tem que estar na primeira sílaba. Fahren, fragen, lesen, nehmen, führen. Nesta primeira sílaba. Bom, então nós já temos uma regra, né? Temos uma regra, E no final de palavras nunca é tônico, é átono. A sílaba tem que estar, sílaba tônica tem que estar em outro lugar. Bom, agora nós vamos incrementar mais algumas regras e tendências e nós vamos, com essas regras e tendências, vamos conseguir identificar a sílaba tônica na palavra. Bom, uma primeira tendência em alemão é que a sílaba tônica seja na primeira sílaba, desde que não haja nenhuma regra que assim o impeça. O que eu quero dizer com isso? Né? Olhem a palavra arbeiten, está aí, arbeiten. Os brasileiros têm a tendência em pronunciar arbeiten, arbeiten. Por quê? Porque em português há uma tendência, veja bem, não regra, há uma tendência das palavras serem paroxítonas, sílaba tônica na penúltima sílaba. Em alemão não, há uma tendência de que a sílaba tônica esteja na primeira sílaba. Arbeiten, arbeiten. Isso às vezes é até um pouco difícil de fazer o aluno entender essa pronúncia arbeiten, pela tendência que ele tem do português. Bom, então existe essa tendência de que a sílaba tônica seja a primeira. Bom, no próximo vídeo então nós veremos, vou explicar para vocês detalhadamente quais as regras que impedem que a sílaba tônica esteja na primeira sílaba. E vamos ver mais algumas regras que definem que certos sufixos e prefixos sejam átonos ou tônicos. Essas regras em conjunto vão nos ajudar e vão resolver praticamente todos os problemas de definição de sílaba tônica em alemão. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique lá no gostei, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, por favor. Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau!